Bom, aqui pelo YouTube a gente vai conversar com quem de fato está investigado, quem está no meio dessa história. O jornalista Luiz Pablo é investigado no inquérito no Supremo Tribunal Federal sobre a acusação de suposta perseguição ao ministro Flávio Dino após publicar as reportagens sobre o uso de carros oficiais no Maranhão. O caso gerou esse debate jurídico e institucional sobre os limites da investigação e proteção constitucional ao sigilo da fonte. Vamos falar com ele. Luiz Pablo, muito bem-vindo aqui ao Contexto Metrópolis mais uma vez. Obrigada pela gentileza de falar conosco. Neila, bom dia. Mais uma vez, infelizmente, né, estou aqui para tratar novamente sobre esse assunto, só que dessa vez ainda mais pior. E da primeira vez que a gente conversou, a gente estava levantando a questão se era realmente para descobrir minha fonte. Mesmo toda aquela questão não foi suficiente para eu ir até o final e descobrir a minha fonte de informação, quebrar algo primeiro para o jornalismo, que é a gente tem a segurança de revelar nossa fonte, mas isso, infelizmente, é certo. Ele descobriu. Bom, a gente perdeu contato com o Luiz Pablo, a gente vai tentar reconectar para que a gente consiga que ele fale a história aqui para vocês. Da última vez que o Luiz Pablo conversou conosco aqui no Metrópolis, estava no âmbito ali dele buscar na justiça os equipamentos dele de volta, né? Houve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou busca e apreensão na casa do Pablo. Levaram pendrive, computador e celular dele. Ele pediu por várias vezes que esses objetos fossem devolvidos porque ele precisava trabalhar. Ele é um jornalista autônomo, independente, precisava desses equipamentos para trabalhar. Demorou muito para que ele conseguisse falar com a polícia sobre esse assunto. À época, ele nem tinha tido os equipamentos devolvidos ainda. Eu não sei nem se ele teve os equipamentos devolvidos. É uma pergunta que eu vou fazer a ele. Mas foi por meio do computador dele, pelo WhatsApp web, que eles descobriram quem era a fonte dele. E foi quando o ministro Alexandre de Moraes acabou derrubando o sigilo da fonte, que supostamente é o Cotrim, que já havia sido investigado, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas o que ele estava dizendo ali é que... sim, temos o Pablo, então vamos lá. Pablo, da última vez que nós conversamos, nós paramos naquele momento que você estava pedindo os seus equipamentos de volta para trabalhar. Você chegou a conseguir o seu computador, o seu celular para trabalhar novamente? Eu consegui, depois de quase um mês, me devolveram e a gente estava aguardando, a defesa estava aguardando o relatório da Polícia Federal para saber se eu seria indiciado. Só que a gente se deparou essa semana foi com uma nova decisão do ministro, que de fato concretizou o que ele queria. Saber quem era a minha fonte de informação, quem era a pessoa que estava passando o material para falar sobre o ministro que é amigo dele, o Flávio Dino. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz da outra vez. Você está com medo ou receio de continuar o seu trabalho como jornalista investigativo? Na verdade, não é medo, é a forma como estão tentando me destruir profissionalmente. O que será de um jornalista sem ter a segurança de não revelar sua fonte? Como é que as pessoas daqui para frente vão me procurar para passar informação? Qual é a segurança que elas vão ter em torno disso? Se o Brasil soube quem foi que estava me passando material contra o ministro Flávio Dino. Vale ressaltar também, Neila, que uma informação muito boa é uma informação, sobretudo, que envolva algum tipo de conduta errada da fonte. A fonte não pode esperar que você vá protegê-la. O que é preciso é o sigilo da sua fonte, não o que aquela fonte fez. Então, o trabalho do jornalista é a responsabilidade se é de interesse público. Se a fonte buscou de forma errada, isso não diz respeito ao jornalista. Porque o jornalismo, ele anda numa linha tênue entre a fonte de informação e o interesse público para divulgar aquela informação. Pessoal, deixa eu colocar o Felipe para participar da nossa entrevista também. Felipe, você tem perguntas para fazer para o Luiz Pablo? Luiz Pablo, primeiro, bom dia, né? Infelizmente, meus sentimentos aí pela
pela violação à liberdade de imprensa, né? Todo mundo aqui está estarrecido, né? A imprensa toda está estarrecida sobre esse assunto relacionado com a decisão do Alexandre de Moraes. Eu pergunto para você o seguinte, né? Você conversou, né, com as suas fontes, né? Eu imagino que deve ter várias fontes que devem estar preocupado, né, com o assunto relacionado com a violação, né? Não só sobre esse caso específico, sobre outros, né? Alguma fonte sua de outras situações te procurou para falar sobre o assunto, preocupada sobre o assunto? Como é que está a situação? Eu vou citar um exemplo que aconteceu hoje. Ainda há pouco, eu estava conversando com uma dessas fontes e ela perguntou se eu estava em São Luís. Eu disse que estava. Pois vem aqui, Pablo, quero conversar contigo. Ou seja, ninguém mais quer mandar mensagem para mim. Ninguém mais sente seguro em conversar comigo por ligação. Por quê? Porque sabe que se falar com o Luiz Pablo, o STF vai descobrir quem é e vai isso ser exposto para a imprensa toda, a nível nacional. Agora, imagina a situação que aconteceu com o advogado, que é meu amigo pessoal, que eu busquei orientação jurídica a respeito das matérias que eu fui colocar. Aí foram na casa dele, fizeram busca e apreensão por conta disso. Estão envolvendo uma questão particular sobre a aquisição de um imóvel numa área rural com as publicações da reportagem. Só que na própria decisão, a imprensa que teve acesso pode ver. O advogado me emprestou dinheiro em setembro. O material, o conteúdo que foi revelado, quem foi minha fonte, foi entregue 1º de novembro. Como é que eu recebi dinheiro a respeito de para fazer uma reportagem paga se eu não tinha nem conhecimento do conteúdo? Que eu só recebi 1º de novembro. E a primeira publicação foi dia 20 de novembro, a respeito do ministro Flávio Dino. Outro detalhe, na própria conversa com o advogado, que a Polícia Federal extraiu toda a conversa, por que não colocaram a conversa, o extrato que eu mandei para ele, os comprovantes, pagando ele de volta o dinheiro que ele havia me emprestado no mês de fevereiro? Isso que ficou algo que me deixou extremamente indignado, porque está lá na conversa, os envios do comprovante. Eu tenho como provar isso. Eu tenho os comprovantes que eu paguei ao advogado. Luiz, teve alguma... Eu queria que você contasse quais foram as mudanças na sua vida desde o início dessa história, desde primeiro passo dessa investigação, desde que você ficou sabendo aí que seria alvo do Supremo Tribunal Federal por ter divulgado matérias sobre o ministro Flávio Dino. O que mudou em todos os aspectos na sua vida? Sem dúvida, foi a minha família, porque a primeira coisa que atinge em relação a isso é a família da gente. Porque a família fica preocupada, porque trata-se de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, não só um ministro, 2 ministros da Suprema Corte. Eu sou um jornalista do estado do Maranhão. Imagina só a pressão que eu não estou sofrendo. Se jornalistas de Brasília, da grande imprensa, vêm sofrendo isso, imagina um jornalista no estado do Maranhão, que tem um site independente. Além disso, você vê que estão querendo me diminuir porque eu tenho um blog de notícia. Eu quero dizer aqui para todo o Brasil que eu tenho o meu registro como jornalista profissional no Ministério do Trabalho. Eu sou associado na FENAGE e no Sindicato do Jornalista do meu estado. Então, o meu trabalho é pautado no jornalismo sério. O que aconteceu em março e o que aconteceu agora foi a prova de que eu não persegui o ministro e não monitorei ele, porque em março eu fui acusado de estar monitorando o ministro. E agora foi revelado que eu recebi um material sobre isso. Ainda assim, buscam alternativas de condenação. Agora que foi descoberto que eu não estava monitorando o ministro, eles querem agora dizer que eu recebi dinheiro para falar mal do ministro. E isso não faz o menor sentido, porque as provas estão aí. As datas do pagamento que foi feito para do ex-dono da propriedade e o pagamento que eu fiz de volta do dinheiro que eu peguei emprestado. Então é algo que não condiz com a realidade que eu estou sendo acusado. Isso é uma forma para tentar diminuir o foco principal. Qual é o foco principal? É que o ministro e seus familiares estavam usando o carro de forma irregular. Por que o ministro Flávio Dino não disponibiliza a solicitação que está pedindo para ceder o carro para ele? Que lá está a data
que foi pedido uma nova solicitação sobre o carro e é da minha publicação da reportagem. Isso é a prova de que eles estavam andando de forma irregular. Outra coisa, nesse pedido que o STF solicitou o carro para o ministro, tem lá dizendo que é para seus familiares ficarem com o carro permanentemente usando, porque eles ficam em Brasília, eles só vêm para cá aos finais de semana. Ou seja, o mérito da situação, a história, de fato, está sendo desvirtuada para outro assunto, né? Para a questão do sigilo da fonte. Eles conseguiram mudar o foco da história. Ao invés de falar, de explicar por que a família estava usando, a família do ministro estava usando o carro, o ministro estava usando o carro em momento de conveniência particular, não era um momento de trabalho, porque aí é uma outra história que a gente poderia até discutir, mas era para resolver problemas particulares, enfim. Então, além de fugir do assunto, do mérito, ainda acabam desmerecendo o trabalho do Luiz Pablo para poder chegar uma outra questão à parte, que é o sigilo da fonte. Veja o perigo disso, veja o risco disso, Felipe. E a gente vai esperar, né? Isso deve ser discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal. O que você espera, Luiz Pablo, dessa discussão no plenário do STF? Você esperava que isso chegaria a tanto, a uma discussão com os 10 ministros da Suprema Corte? A gente entende que há uma relação, isso é natural, por parte da Corte com todos os ministros. Mas eu espero profundamente que, principalmente, o que eu vou falar diretamente para o presidente Edson Fachin é que se sensibilize com o que está acontecendo, porque não tem como associar o meu trabalho a um trabalho criminoso. Eu não cometi crime. O meu único crime foi fazer meu trabalho de jornalista. Isso é crime no Brasil. Eu procurei o gabinete do ministro Flávio Dino antes de publicar a reportagem. Quem persegue faz isso. Eu procurei a presidência do Tribunal de Justiça. Ambos não me responderam. E aí eu fiz a publicação da reportagem. Eu recebi o material. E assim como um bom jornalismo, eu apurei e vi que era um fato de interesse público e publiquei. Em momento algum eu monitorei o ministro. Isso foi provado agora nessa nova decisão. Então eu espero que tanto o ministro Edson Fachin como todos os outros ministros vejam isso. Porque se houve crime, não foi do jornalista. O jornalismo, eu fiz o meu papel como jornalista investigativo. Outra coisa, eu espero também que todas as entidades de imprensa não só fiquem na divulgação de nota. Eu acho que é preciso a gente fazer uma representação e, se for o caso, ir até onde o ministro Edson Fachin mostrar ponto a ponto da minha prova. Eu tenho a documentação dos comprovantes que tanto foi como dinheiro emprestado e que eu devolvi o dinheiro para o advogado, sem contar no lapso temporal da data. Como é que você recebe o dinheiro para publicar uma informação de um conteúdo que você só vai ter depois de um mês? Há mais de um mês que eu fui ter o conteúdo que a fonte deu, não faz o menor sentido, isso não se encaixa. Felipe, sua pergunta para o Luiz Pablo, por favor. Luiz Pablo, eu queria saber qual que é a sua defesa a partir desse momento, né? Quais os procedimentos judiciais que você vai fazer? Você chegou a colocar aqui que você entende que as associações de imprensa deveriam, né, entrar, né, com o pedido, despachar com o Fachin relacionado com os abusos do Alexandre de Moraes. A minha pergunta é a seguinte: e você individualmente, como uma pessoa que teve o sigilo de fonte violado, você pretende entrar com algum tipo de ação? Como é que você vai se portar a partir de agora no processo, na verdade, do inquérito, né, que investiga a sua atuação? Você pretende ter uma atitude proativa ou só responsiva, defensiva, de acordo com o andamento do inquérito? Em relação ao processo, é tão complicado que eu vou explicar para vocês. Eu não fui alvo dessa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, eu não tive acesso à decisão naquele momento. Eu fui ter acesso à decisão por meio da imprensa, que divulgou a decisão na íntegra. Então, no sistema, minha defesa foi olhar, não consta ainda no sistema do meu processo essa nova decisão para a gente poder protocolar nossa defesa. Até em relação a isso fica difícil. Então, o que a gente está elaborando? A gente está fazendo
fazendo uma petição em que eu vou pedir ajuda de todas as entidades, por meio dos seus presidentes, para que a gente mova uma representação, que a gente protocole isso, ou que a gente entregue diretamente para o presidente do STF, para ele olhar, analisar, porque está lá, está claro que eu não cometi crime, está claro. Eu recebi um material, eu não fui em busca de cometer delito por meio desse material. Eu recebi o material, eu averiguei, vi que é fato e publiquei. E antes de publicar, eu busquei pedido de esclarecimento. Então, qual foi o erro que eu cometi como jornalista? Absolutamente nenhum. Dizendo que chegou a entrar em contato com o Tribunal de Justiça e também com o ministro Flávio Dino. Isso lá atrás, antes de divulgar a matéria. Você não teve nenhum retorno dos dois? Absolutamente nenhum retorno. Eu tenho todos os e-mails através da minha caixa de e-mail de envio. Eu tenho tudo. Por isso que eu falo, tudo que eu tenho como provar. Eu tenho como provar como eu fiz toda a atividade, todo o papel jornalístico em torno disso. Não há nenhum envolvimento meu. A Polícia Federal pode pegar todas as conversas. Não há nenhum envolvimento meu em que eu cometi um crime para divulgar essa informação. E agora, o que me espanta é porque a Polícia Federal não colocou na mesma decisão toda a minha conversa com o advogado. Porque lá está muito bem claro que o dinheiro tanto foi emprestado que eu devolvi para ele. Como é que eu recebi uma informação e eu devolvi o dinheiro? Isso não faz o menor sentido. Felipe, por favor, a última pergunta para a gente encerrar com o Luiz Pablo. A grande questão, Luiz Pablo, você trouxe o assunto aqui, eu até me rememorei, né? A grande questão que o Flávio Dino, né, e o Alexandre de Moraes colocam, né, de forma tangencial em relação a essa questão toda, para criminalizar a tua atividade, é exatamente o fato de que essa pessoa que era sua fonte te pagar um valor para você fazer a publicação, né? Em relação a esse aspecto, como é que você vê essas acusações? Só para ficar claro, Felipe, lá não tem dizendo que a fonte me pagava. Lá estão associando uma questão pessoal e particular entre eu e o advogado. A minha relação com a fonte é estreitamente profissional, entre jornalista e figura pública. E fonte, o advogado é meu amigo pessoal. Lá na decisão está muito claro. O advogado transferiu o dinheiro diretamente para o proprietário da área rural que eu estava adquirindo, que eu adquiri, entendeu? Esse que é o ponto da questão. Não há nenhum momento entre eu e a fonte qualquer conversa. Eu quero que a Polícia Federal divulgue aqui qualquer conversa em que eu estou falando de dinheiro com minha fonte. Não existe isso. O que existe é essa relação entre eu e o advogado pessoal, de amizade, em que ele me emprestou dinheiro e eu devolvi para ele. Então, estão querendo conectar duas conversas diferentes em uma só, em torno da minha vida profissional. Para fechar nossa entrevista, quero saber se você vai continuar trabalhando com as suas matérias, fazendo as suas denúncias, ou se ainda está com receio de continuar nesse sentido de ser um jornalista investigativo. Eu tenho dito em outras entrevistas que o propósito é maior que a vida. E apesar da justiça dos homens estar fazendo isso, que é a última instância, eu não tenho mais a quem recorrer. E eu acredito muito que a justiça maior é de Deus. Ontem, depois que o ministro e presidente Edson Fachin se pronunciou, eu ainda tenho uma esperança em que o presidente possa ver todo esse caso, e não só ele, como seus pares, e analise a fundo, porque vocês vão ver que não há nenhum cometimento de crime por minha parte, por parte do meu jornalismo. O que eu fiz foi meu papel de jornalista. E isso é um fato. Basta buscar todas as provas e ir a fundo na decisão que vocês vão ver. Não há nenhuma ligação ou menor relação em que eu tive interesse financeiro por meio da minha fonte para divulgar qualquer reportagem envolvendo o ministro Flávio Dino. Luiz Pablo, te agradeço demais. A gente continua acompanhando esse caso, isso ainda vai render muito. É importante para todos nós da imprensa que tenhamos o sigilo das nossas fontes.
E a gente segue acompanhando essa discussão que deve seguir para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada e siga com o seu trabalho. Bom trabalho para você aí no Maranhão. Obrigado e novamente agradeço pelo espaço e por me dar voz, Neila e Felipe. Bom Obrigada. trabalho a vocês. Até a próxima.